Hoje no Delas Convida eu recebo aqui uma convidada muito especial. Ela transforma dados, tecnologia e inovação social em pontes para um Brasil mais justo. É a Aline Pascali, que é fundadora da Cuidatoria e criadora da Dialogics. Prova que é possível mudar realidades sem deixar de ser quem se é, né? Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês e aprender sempre. Sim, a gente quer muito aqui te ouvir para isso também, para inspirar, para trocar, né, experiências e os aprendizados. Você deixou, começando pela sua trajetória, você deixou uma carreira estável para mudar completamente os ares, assim. Conta um pouco pra gente como que foi essa trajetória. Exatamente assim, chegar a um ponto da vida profissional, alguns anos atrás, que a gente comecei a perceber que eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo e que tinha alguma coisa a mais para fazer e eu não estava conseguindo fazer isso dentro das empresas que eu estava trabalhando. E só tinha um caminho para fazer isso, que era fazer empreendendo, que é onde eu tinha mais autonomia, mais liberdade para pensar, para implementar, isso sem pensar em desafios, né, desse sentido. Mas foi um despertar, né, que disse chega, dessa forma eu não quero mais, esse modelo não serve mais para mim, né? Eu tenho um propósito maior e sempre gostei da questão de alguma forma cuidar das pessoas. E aí eu resolvi tentar a vida mais forte, vamos dizer assim, porque o empreendedorismo sempre teve na minha veia, vamos falar assim, cuidar das pessoas através dos negócios, né? Que foi empreendendo. E eu tô te falando de uma jornada que já tem aí mais de 20 anos, pelo menos. É uma construção, né? É uma construção, todo dia um pouquinho, não para nunca. E quando tu decidiu, assim, dar esse passo mesmo, né? Com certeza não foi da noite pro dia. Mas tu se sentia preparada ou foi com medo mesmo? O medo ele sempre tá do ladinho da gente, né? Não vou te dizer que eu ainda não tenho medo hoje de algumas coisas porque eu estaria mentindo. Mas eu hoje já olho pro medo como um amigo, né? Como aquele que ajuda a gente a entender alguns limites importantes, mas não como forma de barreira. Como dizer, não faça, né? Agora, e o arriscar na contrapartida, ele é inerente, né? Ele é do empreendedor, né? Tem que ter o viés de risco. Então, deu frio na barriga, né? Mas eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim, que era uma certa segurança no que eu sabia fazer, né? Apesar de que eu mudei muito, transformei muito o meu saber no dia a dia que as coisas foram acontecendo. Então, um dos grandes aprendizados que eu tive desde o começo dessa jornada foi estar aberta para essas mudanças, não sofrer com elas e aprender com elas e ter flexibilidade para ir mudando quando for preciso, né? Então, essa foi uma das coisas que a jornada me trouxe desde o começo. Mas sempre teve o frio na barriga, ainda tem o frio na barriga. Hoje a gente está trabalhando com tecnologias e com coisas mais avançadas. Quando eu comecei não tinha tanta coisa, né? Então, Os desafios seguem, né? cada novidade, né, que o mundo, a sociedade vem trazendo, dá um frio na barriga novo, diferente, e a gente vai levando, faz parte. Faz parte do empreender Tem que também, fazer, né? E aí nasceu a Cuidatoria em um cenário de muitos desafios, mas que hoje é referência, né? É referência em inovação social. Qual que foi o maior obstáculo para que a gente chegasse na Cuidatoria como ela é hoje, sendo reconhecida, inclusive? A cuidatoria também é uma pessoa em constante transformação, né? Não poderia ser diferente. Eu vim do mundo corporativo na minha vida profissional, e depois eu comecei a empreender, eu empreendi em diversas áreas, em várias coisas, até chegar na cuidatoria. Mas sempre trabalhei com desenvolvimento de negócios, e a área de impacto social, que é o centro nervoso da cuidatoria, sempre teve presente de alguma maneira. Mas quando a cuidatoria foi criada, eu migrei de uma empresa para outra, que era minha também, mas eu transformei ela, e aí mudou inclusive nome e tudo mais. Ela foi criada justamente porque eu resolvi focar exatamente no propósito mesmo, que é aquilo que eu havia falado, que é o cuidar das pessoas através dos negócios. Então, me aprofundei muito na questão de negócios de impacto social. Me aprofundei muito nas questões de
como fazer ideias, sentimentos, vontades, essas coisas maiores que movimentam a gente, virar em uma ação objetiva e prática para que realmente a gente consiga ajudar a transformar vidas, né? O próprio empreendedorismo é uma ferramenta de transformação de vida. Ele não transforma só a nossa, transforma a vida de todo mundo que está na nossa volta, nossa família que está vivenciando, as pessoas para as quais a gente trabalha, outras organizações, né? Enfim. Então a cuidatoria ela veio com esse sentimento, veio inclusive de mudar a visão, mudar o olhar sobre negócio mesmo, né? Que modelo que ela deveria ter de negócio, né? Pensando em uma empresa que pensa em cuidar das pessoas. Como assim, né? Então, ela nasceu no meio disso, nasceu no meio dessa necessidade de pivotagem, né, como a gente fala, que é sair daquele ambiente onde a gente trabalhava também muito ainda com organizações com fins lucrativos, pensando no resultado mais financeiro, para um resultado financeiro como consequência de uma coisa muito bem feita, realmente alcançando mais pessoas, transformando mais vidas através disso, né? E assim a cuidatoria tem evoluído, tem se desenvolvido. Sobre ser referência, eu espero que ela seja, né? Ou pelo menos entre as referências. Tem grandes referências nessa área no Brasil, né? E a gente quer estar ao lado dessas referências, obviamente, mas com um resultado consistente e bastante história boa para contar, né? Ah, com certeza. Você falou sobre o propósito, né? Que vira lá no final o lucro. Esse eu acho que é o sonho de grande parte, para não dizer de todo empreendedor, né? De conseguir fazer o que move, né? O que faz o coração bater mais forte, virar o seu negócio e a sua fonte de renda. Essa eu acho que é uma das maiores realizações, quando consegue encontrar esse caminho, né? Unir essas pontas. Sim. Sabe que eu vejo que tem duas coisas importantes. A primeira é você finalmente conseguir trabalhar com aquilo que você realmente gosta, que eu acho que é um grande sonho de todo mundo, né? E ainda assim conseguir se remunerar por isso. E a outra coisa é você conseguir fazer disso o bem para alguém. Então unir dois mundos interessantes, né, cheios de desafios, como sempre. Mas quando a gente consegue chegar nesse patamar, você começa a sentir um gostinho de realização. Não é o fim, é só um processo, né? Aquela história de que o processo não é o fim, ele acontece durante a jornada, né? E é isso que a gente sente, né? Então, o propósito que veio entre colocar a criatividade, as expertises, as habilidades, os conhecimentos técnicos, a experiência de vida toda, né, para fazer negócios transformadores, vem como um presente também aflorando, né? Agora, transformar a vida das pessoas através dos negócios, das ideias, e botar o propósito a funcionar, tem muito a ver com o empreendedorismo feminino, né? Muito relacionado, isso nem sou eu que estou falando, são pesquisas que mostram que negócios criados por mulheres, normalmente, são negócios que têm o viés de cuidar de alguém, de alguma maneira. Se você olhar bem no geral, você vai perceber que em várias áreas, sempre tem. Né? Então, isso é muito, muito nosso também, né? Que legal. Dessa questão. Isso vai fazendo a mudança. Hoje eu estava vendo 10 milhões de empreendedoras brasileiras aqui no país. 34% de empreendedores no Brasil são mulheres e crescendo, né? Então tem uma grande chance e tendência para cada vez os negócios cuidarem mais das pessoas. Isso é profundamente inspirador. Isso é muito bom, né? E a gente tem o Dialogics, que é o principal produto da cuidatoria, é isso, né? E ele une a inteligência artificial, o impacto social, como que a tecnologia está ajudando nesse processo e inclusive nas mudanças do terceiro setor. Conta pra gente. Legal. O Dialogics, ele veio como a primeira mudança que a gente fez em termos de portfólio de produto, utilizando tecnologias, né? Então, somando tecnologias, entre elas inteligência artificial, a primeira coisa que a gente tinha na cabeça era a gente entender o cenário, entender a realidade das organizações do terceiro setor como um grande gigante invisível. O terceiro setor brasileiro, hoje, ele reúne mais de 917 mil organizações, registros no Brasil. A gente está falando de ONGs, né? Basicamente, que é a nomenclatura que todo mundo mais conhece. Organizações não governamentais. Associações, fundações, institutos, quem trabalha em função do outro, né? De alguém. É um setor que ele tem participação de 4,27% no PIB brasileiro.
E ele é o segundo setor da economia brasileira que mais produz e contribui para esse número. Imagina só, entre dois gigantes da indústria, no meio está o terceiro setor trazendo esses dados volumosos, né? 57 milhões de voluntários no mundo, mais de 6 milhões de empregos diretos e indiretos, e tem outros dados por aí afora. Quando a gente olhou para esse cenário, a gente disse, ok, mas como é que tudo isso se mantém, né? Ou não? Como é que sobrevive? Como é que se desenvolve? O que está precisando? O que está faltando? Né? A gente olha muito para as empresas de impacto social, mas não se olha muito ainda para esse setor como aquele ainda mais assistencialista. Só que o terceiro setor ele tem muito mais do que isso. Ele tem inteligência, né? Ele tem inovação, ele desenvolve tecnologia, ele desenvolve muita coisa. O Dialógicos veio para mapear isso, para a gente entender esse cenário e, diante desse cenário, a gente saber quais são, então, as soluções, os produtos, os serviços, outras tecnologias, a gente deve apresentar para ele ser mais forte, para ele poder ser um parceiro mais seguro e mais estratégico para o setor público, o setor privado, né, na busca também de desenvolver os seus propósitos e os seus trabalhos, né? Então, o Geológicos é uma ferramenta que faz um mapeamento, usando a inteligência artificial como forma de fazer uma análise rápida e precisa sobre esse cenário, dar uma devolutiva a essas organizações para que elas tenham um caminho de onde é melhor elas trilharem para elas serem melhores, mais fortes, terem um resultado melhor, né? Em resumo, ele faz isso, em questão de minutos, que é uma coisa que a gente está trabalhando com uma coisa tão escassa que é o recurso tempo, né? Então, usando um tempo melhor, com informações melhores para as organizações. É basicamente isso que ele faz. Ah, incrível, incrível. Merece todo o destaque, né? Que vem recebendo. Agora, Aline, na tua trajetória toda, é impossível tu não linkar o discurso com os lugares que tu viveu, os lugares em que tu sentiu desconforto, seja pelo gênero, pela orientação sexual ou outras situações em que tu não se sentiu confortável. O que tu gostaria de passar para as empreendedoras que podem estar nesse lugar agora e nos assistindo? Eu gosto muito da verdade, né? Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro nas coisas que a gente faz. E todo criativo, inovador e verdadeiro, ele vai sofrer um pouquinho mais com algumas coisas. Então, não baixe a cabeça para isso. Só não invente uma nova pessoa que você não é. Né? Então, a gente estimula, inclusive, a criação de ideias e de negócios que tenham a ver com você. Né? Que seja parte da tua história, da tua essência, por dois motivos. Um, para que você não siga uma trilha que daqui a pouco você vai se sentir desconfortável com aquilo que você mesmo criou, porque não é você. E aí é sustentável. É insustentável. Né? E a outra coisa para que você tenha mais possibilidade de sucesso, uma vez que você sabe fazer o que você está fazendo, né? E não ter vergonha disso, né? Por exemplo, eu sou neta, filha, sobrinha e esposa de empreendedoras. Então, como eu não olhar para tudo isso, né, e querer reinventar a minha história diante de tanta potência? Não tem como, né? Então, alguns vão gostar, outros não vão, né? E tudo bem, e a gente vai seguir firme e forte com aqueles que gostarem, né? Aqueles que não gostarem, pode ser que um dia mudem de visão e a gente passa então a estar mais próximos, mas se não, tem muita coisa para ser feita a partir de quem a gente é. Então, a essência, a verdade sobre a gente, eu acho que é a primeira coisa que a gente não deve jamais abrir mão. Isso acho que serve para todo mundo, né? Com certeza. Essa questão eu passei, sim, por lugares e situações em que eu não pude ser eu, até o momento em que eu disse chega. E o empreendedorismo me trouxe isso, trouxe a minha libertação para eu ser quem eu sou. Né? Então, se hoje eu consigo falar para as pessoas que eu sou uma mulher LGBT, tenho uma família casada com uma mulher, tenho 2 filhos, que tenho uma empresa que desenvolve negócios para cuidar das pessoas e tudo mais com tanta felicidade, é porque quem eu sou me deu força para isso. Ao contrário, ele não me fragiliza, quem eu sou me ajuda a seguir, né? Porque outras, como eu, estão buscando o mesmo caminho com medo ainda. A gente sofre muita coisa, mas alguém tem que
tá na frente, no front, para que algumas histórias mudem, né? O mundo, a história do mundo é assim. Alguns enfrentaram algumas coisas para que as histórias mudassem, né? Eu falo às vezes assim, dou um exemplo do Ayrton Senna, que o cara que morreu, um maior piloto da Fórmula 1 do mundo, morreu num acidente de Fórmula 1. A partir dali, a Fórmula 1 mudou todo o sistema de segurança. Então, alguém vai passar por isso, né? Se eu tô disposta, eu passo. Eu tô disposta. Então, eu acho que é por isso também. Não é fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que... Não pode cruzar os braços. Aline, e te ouvindo, eu vejo que o que pode fazer muita diferença, que fez pra ti, inclusive, tu contando aqui pra mim, é fazer das dificuldades um combustível pra continuar. Porque aí vai ser possível a jornada. A dificuldade sempre vai ter, né? Independente da área, de quem você é, do momento em que você está na vida, sempre a gente vai ter dificuldades diferentes para cada pessoa, mas que são a realidade, né? Daquele momento. E se conseguir passar e enxergar isso como um impulsionador, aí o negócio vai para frente. Sem dúvida, as vulnerabilidades elas também podem ser molas propulsoras, sabe? Tem até uma psicóloga que eu sigo no Instagram que eu acho muito interessante. Um dia ela falou assim: alguém um dia te contou que te disse que não poderia deixar as petecas caírem? Ela falou: mentira, você vai cair, ela falava, né? Então, pare quantas você conseguir, não se culpe por isso e tal. Então, eu acho que isso é bem importante a gente lembrar que a gente não é super-homem, super-mulher, né? E que o olhar positivo para as coisas também ajuda, né? Por exemplo, eu vou falar do limão, que é uma coisa azeda, você faz só limonada, você pode fazer muito mais de um limão. Você pode fazer doce, pode fazer produto de limpeza, de higiene, remédio. Tem tanta coisa para fazer de limão. Vai do jeito que você olha pro limão. Exato. Entende? Vai do que você encontra de oportunidades e possibilidades no meio de um problema. Então, se você mudar um pouco essa visão, conseguir enxergar um pouco mais daquilo, além daquilo que está aparentando, eu acho que você vai conseguir encontrar muito mais possibilidades do que problemas, né? E isso transforma, né? Acho que é isso. Aline, muito obrigada Eu que agradeço, por dividir muito bom. conosco um pouco da tua trajetória, da tua experiência e de inspirar tanto, né? Eu tenho certeza que você aí do outro lado sentiu. E sentiu também uma força a mais, um empurrãozinho para continuar. Tomara. Muito obrigada, parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente fica por aqui, mas você sabe que tem mais delas com vida, é só continuar assistindo os próximos episódios. Até mais.